Se o seu plano de saúde subiu agora em 2026, eu quero que você preste atenção numa coisa. O erro mais comum é começar a discussão pelo percentual. Meu plano subiu 25%, meu plano subiu 38%, meu plano quase dobrou. Eu entendo, o número assusta, o boleto chega, você olha, faz a conta e pensa, não fecha. Mas juridicamente, a primeira pergunta não é quanto subiu. A primeira pergunta que você deve fazer é outra. Que tipo de contrato está por trás desse boleto? Porque um reajuste de plano individual é uma coisa, um reajuste de um plano familiar é outra. Um reajuste de plano coletivo empresarial é uma outra coisa. E um plano empresarial com 2, 3 ou 4 vidas, quase todo mundo da mesma família, contratado por MEI ou por uma empresa pequena, pode exigir uma análise completamente diferente. É aí que entra a discussão do falso coletivo. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado especializado em direito da saúde, e neste vídeo eu vou te explicar em linguagem simples por que o seu contrato pode importar mais do que o percentual que apareceu no boleto. E fica até o final porque eu vou te mostrar quais documentos você precisa separar antes de tirar qualquer conclusão. Primeiro ponto, nem todo plano segue a mesma regra de reajuste. Nos planos individuais e familiares regulamentados, a ANS define um teto anual de reajuste. O último teto oficial divulgado pela ANS para o ciclo de maio de 2025 a abril de 2026 foi de 6,06%. Na data de preparação aqui desse vídeo, hoje, 8 de maio de 2026, quando eu gravei, esse vídeo vai ser publicado na semana que vem, eu não vou cravar aqui um novo índice de 2026 para 2027 sem você conferir a divulgação oficial da ANS no dia da publicação. Isso aqui que eu estou te trazendo é importante, porque conteúdo jurídico sério não trabalha com chute. Agora, nos planos coletivos, a lógica muda. O plano coletivo empresarial ou coletivo por adesão não segue automaticamente o mesmo teto dos planos individuais. Nestes contratos, a operadora costuma falar em sinistralidade, variação de custo médico hospitalar, pool de risco, uso do grupo, negociação coletiva. Parece técnico e é técnico mesmo. Mas traduzindo para um português aqui bem claro, a operadora está dizendo que aquele grupo custou mais, que a saúde ficou mais cara ou que o contrato teve uma variação que justificaria o aumento. O problema quando esse contrato coletivo, na prática, não parece coletivo de verdade. Segundo ponto, plano de pequena e média empresa pequeno pode precisar de lupa. Imagine uma pessoa que abre um MEI. Ela contrata um plano empresarial para ela, o marido e um filho. No papel, aquilo é um contrato empresarial. Na vida real, são 3 pessoas da mesma família usando um CNPJ como porta de entrada para o plano. Isso é automaticamente legal? Não. E eu faço questão aqui de dizer isso porque muita gente erra aqui. Plano MEI não é automaticamente falso coletivo. Plano de pequena e média empresa com poucas vidas não é automaticamente abusivo. Empresa familiar não é crime, nada disso. O que importa é o conjunto. Quantas vidas existem no contrato? São familiares? Existe atividade empresarial real? Tem empregados? A empresa foi aberta só para contratar o plano? A operadora explicou de forma clara como chegou naquele reajuste? Enviou memória de cálculo? O reajuste veio muito acima do que seria esperado para os planos individuais e familiares? Quando várias dessas respostas acendem alerta ao mesmo tempo, aí sim pode existir uma tese a ser analisada. E eu gosto de explicar isso com uma linguagem muito simples. É como uma embalagem. A embalagem diz coletivo empresarial, mas quando você abre, o conteúdo parece familiar. O judiciário, quando analisa esse tipo de discussão, não olha só para a embalagem, ele olha para a realidade do contrato. Terceiro ponto, o teto da ANS não entra automaticamente no seu plano coletivo. Esse ponto é decisivo. Muita gente vê que um plano individual tem um teto divulgado pela ANS e pensa, então meu plano empresarial também tinha que seguir esse teto. Calma. Em regra, o teto da ANS se aplica diretamente aos planos individuais e familiares regulamentados. No plano coletivo, ele não entra automaticamente. Mas se o contrato coletivo for reconhecido como falso coletivo ou como uma contratação que, na prática, se comporta como familiar, os índices da ANS podem virar parâmetro de revisão. Percebe aqui a diferença? Não é meu plano subiu mais que a ANS, então tá errado. É meu contrato parece coletivo só no nome e
por isso o reajuste precisa ser analisado. Essa diferença aqui muda tudo, porque uma tese boa não nasce da indignação com um boleto, nasce da comparação entre contrato, número de vidas, vínculo entre os beneficiários, histórico de reajuste e transparência da operadora. Se isso já está fazendo sentido para você, deixa aqui o like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa explicação para outras pessoas que receberam um boleto absurdo e não sabem por onde começar. E se inscreve aqui no canal, porque eu vou publicar vídeos longos explicando plano de saúde, negativa de cobertura, reajuste e direitos do paciente sem juridiquês. Agora vamos para a parte prática. Quarto ponto: quais documentos separar? Se você suspeita que o seu plano pode ser um falso coletivo ou que o reajuste precisa ser analisado, comece por esses 6 documentos. Primeiro, contrato ou proposta de adesão. Esse documento mostra como o plano foi contratado, qual é a natureza formal do contrato e quais cláusulas tratam de reajuste. Segundo documento, 3 boletos recentes. Eles mostram o valor atual, o valor anterior e o impacto imediato do reajuste. Terceiro, boleto dos últimos 3 anos se você tiver. Aqui começa a aparecer o histórico. Um reajuste isolado, ele já importa, mas uma sequência de aumentos pode mostrar um padrão. Quarto documento, relação de beneficiários. Quantas vidas existem no contrato? Quem são essas pessoas? São familiares? São empregados? São sócios? Quinto, cartão CNPJ, contrato social ou comprovante do MEI. Isso ajuda a entender a realidade da empresa por trás do contrato. Sexto, comunicação do reajuste e eventual memória de cálculo enviada pela operadora. Se a operadora só mandou uma frase genérica dizendo reajuste por sinistralidade, isso pode ser insuficiente para uma análise transparente. Guarde isso. Sem documento, a conversa vira sensação. Com documento, a conversa vira análise. Quinto ponto: o que você não deve fazer no impulso? Não cancele o plano sem avaliar antes. Eu sei que dá raiva, o boleto chega, o valor não fecha e a primeira vontade é dizer chega, não pago mais. Mas cancelar no impulso pode criar outro problema, especialmente se você ou alguém da sua família depende dessa cobertura. Também não pare de pagar sem orientação. Inadimplência pode virar discussão de cancelamento e aí o problema deixa de ser só o reajuste. Não aceite qualquer explicação técnica sem pedir clareza. Você pode perguntar para a operadora: qual foi o percentual aplicado? Qual foi a base contratual? Houve sinistralidade? Qual período foi considerado? Quantas vidas entraram no cálculo? Existe memória de cálculo? E não prometa para a família que vai baixar ou que vai voltar dinheiro. Isso depende de análise jurídica, documentos, cálculo e decisão. O caminho correto é mais sério do que uma promessa de internet. Então, recapitulando aqui sem enrolação. Se o seu plano subiu em 2026, não comece pelo grito, comece pelo contrato. Veja se ele é individual, familiar, coletivo por adesão, coletivo empresarial, MEI ou pequena e média empresa. Depois olhe para a realidade, número de vidas, vínculo familiar, existência de empresa real, histórico de reajustes e transparência da operadora. Só depois vem a pergunta: esse reajuste pode ser discutido? Se você está nessa situação, o próximo passo é organizar os documentos: contrato, boletos recentes, boletos antigos, relação de beneficiários, CNPJ ou MEI e comunicação do reajuste. Com isso em mãos, dá para fazer uma avaliação inicial mais séria e entender quais caminhos podem existir no seu caso. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa um like e no próximo vídeo se inscreva no canal e compartilha com alguém que recebeu um reajuste que não consegue explicar. Eu vou te mostrar outro ponto que muita gente ignora. O que fazer quando o plano nega a cobertura, como pedir protocolo, negativa escrita e quando a reclamação na ANS pode ajudar. Obrigado.